Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que está nesse momento vendo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo contendo conteúdo teológico. Nós estamos nesse projeto desse canal, por nome Escola de Teologia, e eu e o nobre amigo Paulo César, e queremos levar conteúdo de qualidade dentro da ortodoxia cristã para todos vocês, que às vezes não têm uma condição de estar fazendo cursos que são pagos e muitas das vezes são muito caros. Muito bem, eu já quero pedir para você que se inscreva, que curta e que compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, para que eles também possam estar tendo acesso a esse conteúdo. Eu me chamo professor José Márcio, tá certo? Sou teólogo, professor de teologia e estou aqui para transmitir para vocês algo da palavra do Senhor Jesus. Então hoje eu quero trabalhar o seguinte tema: como os principais teólogos da igreja entendiam ou compreendiam a escatologia. Sabemos que a escatologia é um dos temas mais difíceis a ser abordado e que normalmente as pessoas têm dificuldade de trabalhar essa questão. Alguns colocam a escatologia lá para o futuro somente, outros colocam a escatologia para o aqui e o agora, como por exemplo Rodolfo Bultmann, teólogo existencialista. Ele dizia que a escatologia seria o nosso encontro com Deus. Ou os teólogos liberais que diziam que na verdade Jesus errou, ele queria implantar um reino na terra e não deu certo, pelo contrário, ele foi morto por Roma, coitadinho. Então, trabalharemos essas questões hoje e eu quero começar falando sobre os pais da igreja, como os pais da igreja compreendiam a questão escatológica. Os pais da igreja são os pastores, os bispos que foram os discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. Jesus ele morre ali por volta do ano 30, a igreja é formulada ali por volta do ano 30 ou 33 depois de Cristo. E os discípulos eles morrem, o último discípulo a morrer é em 95, 96, que é o apóstolo João. Nós não sabemos bem, mas acreditamos que antes do ano 100, João já tenha morrido. Foi o único que não morreu de sendo martirizado, mas morreu de velhice. Então, os pais da igreja são esses bispos que viveram ali entre o ano 100 até o ano 700, mais ou menos, 700, 800, depois de Cristo. Os primeiros pais da igreja, os que viveram ali pelo primeiro século, o segundo, o terceiro, o quarto, na sua maioria, eles ou entendiam uma visão pré-milenista, que criam que a igreja passaria pela tribulação, porém que Deus instalaria um reino de fato milenial, literal na Terra, ou, quando não, eles acreditavam que a igreja, que eles já estariam passando pela grande tribulação, pelas constantes batalhas, guerras e perseguição contra a igreja de Cristo. Mas tudo muda quando um teólogo por nome Agostinho de Hipona, ele começa a estudar a questão escatológica e apocalíptica e começa a ter um pensamento diferente. Então na verdade, ele começa a pensar que o milênio não seria literal, mas sim um milênio simbólico. O milênio seria o período de reinado de Cristo no céu, diante daqueles que já morreram na terra, no coração daqueles que ainda permanecem. E seria apenas esse período da morte de Cristo até a sua vinda gloriosa. Então, Agostinho de Hipona, ele implanta esse sistema amilenista que é difundido e é aceitado pela igreja. A igreja, na Idade Média, ela tem esse pensamento e até mesmo com os reformadores e pós-reformadores ainda esse pensamento é bem vigente e é bem constante ali na história da igreja. Então, em resumo, os primeiros pais da igreja entendiam que ou a igreja ela seria arrebatada depois da tribulação, seria os pós-tribulacionistas,
ou então a igreja já estaria na tribulação e Jesus viria depois dessa tribulação e arrebataria a sua igreja. Mas a partir de Agostinho, o pensamento muda e eles pensam agora que o milênio ele não é literal na Terra, um período de 1000 anos literal na Terra, mas que seria um milênio simbólico, onde Cristo já reina nos corações dos crentes na Terra e já reina entre aqueles que já morreram, partiram com Cristo lá na glória. Já os reformadores, Martinho Lutero, por exemplo, ele rejeitou o livro de Apocalipse. Ele rejeitou porque não conseguiu ver Jesus Cristo ou a justificação pela fé no livro de Apocalipse. Isso quando ele era jovem. Já Martinho Lutero velho, ele passa então a acreditar sim, crer sim no Apocalipse. Né? E até encontra algumas figuras, como por exemplo, ele vê na besta, ou seja, no anticristo, o Papa, e a Babilônia ele identifica como a Igreja Católica. Isso, Martinho Lutero, ele começa, a princípio, ele não crê, porque não encontra Jesus, e posteriormente ele passa a crer e identifica o Papa sendo a besta, ou o anticristo, e a Igreja Católica sendo a Babilônia. Já o outro reformador, Calvino, João Calvino, ele fez comentários de toda a Bíblia, menos do livro de Apocalipse, porque ele acreditava que aquele livro, que aquele período não era para aquele momento. Até porque também, nesse período de reforma, que foi um período mais ou menos de 100 anos, de 1517 a mais ou menos 1617, era um período também de constantes debates teológicos, onde os reformadores eles focaram na questão da soteriologia. João Calvino, ele também foca na questão da pneumatologia e ele é conhecido como o teólogo do Espírito Santo ali nesse período. Posteriormente, surgem os teólogos liberais, que são os teólogos que vivem, principalmente os alemães que vivem ali em torno do século XVII, século XVIII e século XIX depois de Cristo. Esses teólogos liberais, eles rejeitaram completamente a escatologia. Albert Schweitzer, por exemplo, ele disse que Jesus era um Messias utópico que queria inaugurar um reino naquele momento, naquele período. Porém, Jesus, ele erra e ele é morto por Roma. Então veja, que Jesus ele era um Messias utópico, queria instaurar um reino naquele momento. Ele foi para Jerusalém para instalar o reino dele na terra, o reino de Deus na terra. Porém, Jesus errou. Né? Então, esses teólogos liberais, em especial Albert Schweitzer, ele vai rejeitar de fato a escatologia e vai ficar apenas com a ética de Jesus. E a grande questão é, se alguém dissesse ou questionasse, mas e essas palavras, e esses versículos que apontam para um reino futuro? E Albert Schweitzer e outros teólogos liberais com certeza diriam, isso com certeza versículos que foram acrescentados pela igreja ao longo do período da igreja, né? Eles acreditavam que, por exemplo, o livro de João foi escrito entre o 2º e 3º século, e nesse período a igreja com certeza acrescentou muitas palavras que Jesus nunca disse, mas eles acrescentaram. Para combater essa questão, ou a escatologia dos teólogos liberais, levantou-se um teólogo por nome Charles Dodge. Charles Dodge, ele é o preponente e ele criou uma escatologia. Ele formulou uma escatologia. A escatologia que ele formulou se chama escatologia realizada. Ele formula essa escatologia para bater de frente com a escatologia dos teólogos liberais. Os teólogos liberais dizem que Jesus errou, não existe escatologia. Já Charles Dodge, ele vai dizer, na verdade, a escatologia Jesus realizou enquanto ele estava na terra. Então, Jesus realizou completamente a escatologia. Não resta nada para o futuro. Não resta nada para depois. Tudo o que precisaria acontecer concernente
a implantação do reino de Deus na terra já aconteceu quando Cristo veio à terra, subiu à cruz, que venceu o diabo, que venceu Satanás e que deu vitória aos seus filhos. Então, a escatologia foi realizada em Cristo na grande batalha escatológica da cruz de Calvário. Isso na visão desse homem por nome Charles Dodge. Então, Charles Dodge, ele diz, Jesus realizou completamente a escatologia. E ele vai citar versículos como, por exemplo, João Batista pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou então Jesus que diz para os seus discípulos: olha, se disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não ouçam, não acrediteis, porque o reino de Deus está em vocês. Ou então Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, alguns que aqui estão não enfrentarão a morte até que eu venha no meu reino. Então ele diz, quando Cristo morre na cruz, ele realiza completamente a escatologia, e tudo que nós temos hoje é apenas a ética de Jesus e o entendimento que Jesus já venceu por nós o pecado e que nós já ressuscitamos em Cristo. Nós não ressuscitaremos futuramente na primeira ressurreição, mas nós já ressuscitamos com Cristo no dia que nós fomos de fato convertidos por Ele. Uma sexta escatologia é a escatologia muito conhecida, que é a escatologia dispensacionalista, difundida pelo teólogo John Nelson Darby, ou pela Bíblia de Estudos, Bíblia de Referência Scofield, ou até mesmo pela teologia sistemática de Schaeffer. O dispensacionalismo, ele vai colocar a escatologia completamente, somente para o futuro. Então, o dispensacionalismo surge ali em 1800, século XIX, e ele vai dizer a escatologia é futura. Apocalipse, ele já se cumpriu, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Mas a partir do capítulo 4, quando João é chamado para subir aos céus, ali está demonstrando o arrebatamento da igreja, e isso acontecerá somente, exclusivamente no futuro. Então a escatologia é somente para o futuro. E uma última escatologia, que eu amo por demais, é a escatologia de Oscar Cullmann. Né? Oscar Cullmann, ele vai criar uma fórmula, né? uma expressão muito linda, que se chama escatologia inaugurada. Os dispensacionalistas diziam a escatologia é futuro. Charles Dodge dizia, escatologia foi no passado quando Cristo foi à cruz. Os teólogos liberais diziam, não tem escatologia. Já Oscar Cullmann, ele disse, o reino de Deus já foi instaurado na terra quando Jesus veio. João Batista pregava e dizia, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou em Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas essa escatologia, ela começou a cumprir naquele momento, no primeiro século da Era Comum, mas ela irá se cumprir completamente somente no futuro. Então a escatologia para Oscar Cullmann é passado, porque Cristo ele vai à cruz e de fato ele vence, na visão de Oscar Cullmann, o diabo, a grande batalha escatológica. Então Jesus já inaugurou a escatologia ali. A escatologia está em percurso, porque quando eu faço uma boa ação, quando eu tenho uma boa ação, eu estou mostrando que eu faço parte desse reino. Quando eu levo alguém a Cristo, eu estou expandindo o reino de Deus. O reino de Deus cresce. Quanto mais pessoas se convertem, mais o reino de Deus cresce. Mais pessoas se convertem, mais o reino de Deus se avança. Mais pessoas se convertem, mais o reino de Deus está se completando. Essa escatologia é passado, é presente e ela se completará completamente. Né? Ela se completará no futuro. A escatologia ela foi inaugurada e a expressão que ele cria é já, porém, ainda não. Já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, porque Jesus reina na sua igreja. Reina nos nossos corações.
e reina diante daqueles que foram mortos em Cristo e estão na glória. Mas ainda não, porque o reino será completado no futuro. Jesus vem no futuro para completar a sua obra, a obra que ele começou na cruz. Ele já venceu o diabo, ele já venceu tudo, mas ele irá vir para de fato derrotar o diabo, lançá-lo no lago de fogo, o anticristo, falso profeta, todos os ímpios, e a igreja do Senhor será vitoriosa para todos sempre. Amém. Então, amados irmãos, eu fiz um resumo para vocês. Claro que se fôssemos para conversar sobre cada escola de pensamento, nós precisaríamos de muito tempo, mas deu para vocês entenderem como funciona a escatologia, né? Desde o período ali dos primeiros pais da igreja até o século XX, século XXI. Né? Outros teólogos, como por exemplo Rudolf Bultmann, ele vai dizer, não, a escatologia é o meu encontro com Deus, é o teu encontro com Deus. Quando Jesus estava falando, na verdade, ele era... nós precisamos demitologizar a Bíblia, aquilo não é palavra de Jesus, então a escatologia é o teu encontro com Deus. Né? Então, um resumo para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.